Hoje estamos aqui no Centro Espírita Luz e Verdade, aqui em São João de Meriti, na Getúlio de Moura. Pierre Cast veio mostrar a doutrina espírita. Primeiramente, vamos respeitar e começar aqui com a página inicial, né? E uma prece também que será colocada neste momento. E essa prece é colocada por quê? É para a gente fazer a ambientação, tá? Para a gente se harmonizar. Então, o livro é Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Purifiquemo-nos, de sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Paulo, segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículo 21. Em cada dia de luta, é indispensável atentar para a utilização do vaso de nossas possibilidades individuais. Na Terra, onde a maioria das almas encarnadas dorme ainda o sono da indiferença, é mais que necessária a vigilância do trabalhador de Jesus nesse particular. Quem não guarde os ouvidos pode ser utilizado pela injustiça. Quem não vigie sobre a língua pode facilmente converter-se em vaso de calúnia pela leviandade ou pela preocupação do sensacionalismo. Quem não ilumine os olhos pode tornar-se vaso de falsos julgamentos. Quem não se orientar pelo espírito cristão será naturalmente conduzido a muitos disparates e perturbações, ainda mesmo quando a boa-fé lhe incura em propósitos louváveis. Os homens e mulheres de todas as condições estão sendo usados pelas forças da vida diariamente. Por enquanto, a maioria constitui material utilizado pela malícia e pela viciação. Vasos frágeis e imperfeitos, funde-se e refunde-se todos os dias em meio de experiências inquietantes e rudes. Raríssimos são aqueles que, de interior purificado, podem servir ao Senhor, habilitado para as boas obras. Muitos ambicionam essa posição elevada, mas não cuidam de si mesmos. Reclamam a situação dos grandes missionários, exigem a luz divina, clamam por revelações avançadas, contudo, em coisa alguma se esforçam por se libertarem das paixões baixas. Observa, pois, amigos, a que princípios serve na vida diária. Lembra-te de que o vaso de tuas possibilidades é sagrado, que forças da vida se utilizam dele. Não ouvides, acima de tudo, que precisamos da legítima purificação, a fim que te sejamos vasos para a honra e idôneos para o uso do Senhor. Graças a Deus. Então, isso é necessário, né? Toda abertura. Toda abertura, nós fazemos uma página para nossa harmonização, para que nós possamos voltar o nosso pensamento para Jesus, e a seguir nós fazemos uma prece, que hoje será feita pela Luciana. Deus nosso Pai, de infinito amor e bondade, que durante, Senhor, os instantes em que estaremos reunidos em Teu nome, nessa casa de oração e estudo, possamos transmitir com clareza e com muita alegria todos os postulados de luz e de verdade que essa casa, que já nos pôde auxiliar tanto, que possamos transmitir o que ela pode passar também para cada companheiro que for encaminhado e que a gente atender nesse local. Que seja uma noite tranquila, onde cada um de nós possa ser intuído e amparado no nosso falar, nos nossos pensamentos, para que seja transmitido com clareza e amor os objetivos da doutrina espírita, do Espiritismo. Para isso, Senhor, nós te pedimos que nos ampare, nos intua em cada instante desse trabalho da noite de hoje. Graças te damos, que assim seja. Assim seja. Então já podemos começar os trabalhos, né? Sim. Bom, estamos aqui nessa mesa linda aqui, vários livros aqui escritos. Estamos com a Fátima Loureiro, né? Que ela vai explicar. Fátima, há quanto tempo você está aqui e está no movimento espírita, né? E há quanto tempo o movimento entrou aqui no Brasil? Em que época, né? Houve essa invasão espírita, num bom sentido, positiva, aqui dentro do nosso país? Boa noite a todos, muita paz. O movimento espírita, o que é um movimento? O movimento espírita é o conjunto de atividades que nós temos
de trabalho, de estudo, de divulgação. E surgiu exatamente na França, com Allan Kardec, com a codificação da doutrina espírita, com os 5 livros. Mas o primeiro deles foi o livro dos Espíritos, que é a base de todo o nosso conhecer do Espiritismo. E temos os outros 4 livros, Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos a Gênese, o Céu e o Inferno, que fazem parte desse conjunto de livros de Kardec. E o movimento espírita, ele chegou ao Brasil. É muito interessante que esse movimento espírita, ele veio para nós pelo Jornal do Comércio, exatamente pelo fenômeno que acontecia na França, das mesas girantes. Então, esse artigo veio para a gente, ele foi escrito para a gente, primeiro artigo, esse Jornal do Comércio, na época, se não me falha a memória, 1853, 73, porque as datas, a pessoa aqui já esquece um pouquinho, mas chegou para a gente. E nós tivemos também na Bahia o grande boom, sim, o movimento espírita teve o grande boom, o inicial foi na Bahia. Tivemos em Pernambuco, Ceará, o grande boom do movimento, e depois ele chegou ao Rio de Janeiro. Mas exatamente embasado, primeiro no fenômeno, que antes tinha-se essa valorização das mesas girantes, que as mesas não giravam, as mesas não falavam, haviam seres inteligentes por trás daquelas respostas, e chegou para a gente como um fenômeno. E hoje, movimento espírita é conhecimento, é estudo. Então, precisamos estudar para compreender exatamente esses fenômenos, essas situações. É muito mais amplo. Então, o movimento espírita chegou, foi chegando, mas veio da França. Entendi. Aí ele foi se desenvolvendo no Brasil, né? E entre várias casas, né, espíritas, né? Sim, sim, sim. Nós tivemos vários percussores, Teres de Menezes, Lins de Vasconcelos, Bezerra de Menezes, conhecido como grande político, Pierre, mas um grande evangelizador, o doutor dos pobres, que atendia a todos que batiam a sua porta sem cobrar. E um grande divulgador da doutrina espírita. Ele, inclusive, foi o 2º presidente, se não me falha a memória, da FEB, da Federação Espírita Brasileira. A FEB, vamos dizer, que é a casa-mãe de todo o nosso movimento. Bom, agora eu vou falar vou interrogar aqui, vamos dizer assim, falar algumas coisas bem comuns, perguntas que as pessoas fazem, né? Porque a gente não está fazendo uma entrevista para nós, a gente está entrevistando vocês para as pessoas que são leigas e querem saber, né? As cidades espirituais, isso é vamos dizer assim, uma ficção, ou elas existem mesmo e após a morte existe, eu acredito que não existe a morte, existe uma outra vida de verdade? Você quer falar sobre isso? Oh. Mas acho que elas falam com mais propriedade sobre a parte. É muita coisa que vocês querem saber, que eu acho que eu também quero saber, né? Porque quando eu morrer, eu quero saber não para onde eu vou, e para onde cada um vai, mas se existe um lugar para ir, né? Antes da Fátima explicar melhor. Isso. Agora em agosto vai ser lançado o filme Nosso Lar 2, uma continuação, né, do Nosso Lar 1. Eu falei, passa para elas, porque eu não estudo André Luiz, né, então elas falam muito melhor a respeito, mas eu só lembrei disso, como é importante para o público ficar atento, quem assistiu Nosso Lar 1 e gostou, né, o primeiro, agora em agosto vai ter o lançamento do 2. Então fala para mim, essa nuance de céu e inferno, né? Todo mundo tem medo, às vezes não faz as coisas por medo, acho que as pessoas têm que fazer as coisas por convicção, né?
E explica tudo isso aí que a gente colocou. Olha que pergunta forte. Sobre céu e inferno, sobre para onde vou, de onde venho, para onde vou, o porquê que eu estou aqui. Será que existe vida depois da morte? Quem tem medo da morte? São perguntas, Pierre, que nós sempre fazemos todos os dias. E exatamente o céu e o inferno são figuras alegóricas. Muitos comparam até esse inferno ao inferno de Dante, a uma grande obra, se a gente for na linha histórica. Mas, na verdade, o céu e o inferno está em cada um de nós. Eu faço meu céu, eu faço meu inferno. Para onde que eu vou? Não sei. Não sei se eu vou para um mundo melhor, se eu vou para um mundo ainda que eu necessito de um mundo imperfeito, eu não sei ainda para onde eu vou. Só que eu tenho a certeza da vida futura. O que nós fazemos hoje, como nós estamos vivendo, convivendo, porque quando a gente desencarna ou quando a gente morre, na verdade, nós não levamos o nosso ouro, nós não levamos as nossas casas, o corpo está ali sendo enterrado. E o nosso espírito, para onde que vai? Então, existe vida após morte? Sim, com certeza existe. Nós temos já comprovações, inclusive comprovações científicas, faculdades que já fazem um trabalho belíssimo nessa área, nesse trabalho. Então, para onde que nós vamos? Nós vamos exatamente de acordo com as nossas obras. Se nós plantamos o bem, nós vamos colher o bem. Se nós plantamos o mal, nós também vamos responder por esse mal. Então, depende de cada um de nós para onde que nós vamos. Há muito a se falar sobre o céu e o inferno, mas torna a ratificar figuras alegóricas. Para complementar, né, já que a pergunta é a respeito das colônias espirituais. Nós temos notícias através de mensagens de que sim, existem essas colônias espirituais, mas que é um estudo que não tem assim, uma certeza, mas que mais ou menos 70% das pessoas, elas ficam no próprio plano aqui que a gente está. Aí, por conta de ficarem presas às questões materiais, elas ficam nas suas casas ou onde fica o seu corpo, ou seja, nos cemitérios. Por isso, a gente tem tanta também, né, crenças de almas penadas, enfim, tudo isso tem uma ligação que é uma coisa que é complexa de falar em poucos minutos, mas muitas pessoas elas ficam na sua casa, onde ela estiver mais apegada. Mas, a partir do momento que elas vão tomando consciência, porque nem todas têm consciência de que desencarnaram, a gente chama desencarnar, não chama morrer, né? Elas costumam ser encaminhadas para essas colônias que a gente chama de colônias espirituais. A mais conhecida é o Nosso Lar, por causa do livro, né, de Chico Xavier, através de André Luiz. E nessa colônia existem tratamentos para restabelecer, né? Porque quando a gente sai daqui, a gente acha que morreu, vai mudar tudo. E, na verdade, a gente continua exatamente como estava. Por isso, às vezes, leva tempo até para entender, para compreender, né, que desencarnou. Então, isso tem uma implicação com muitas nuances, porque, por exemplo, se eu oro muito para aquela pessoa, ela pode até nem ter aquele merecimento de estar numa colônia dessa, mas por meu mérito de estar orando por ela, né, o que a gente chama de indulgência. A indulgência para a gente está nesse sentido, né? Ela vai receber os benefícios dessa prece e mesmo sem ela ter aquele merecimento, ela é encaminhada para um hospital espiritual. A gente tem notícias de orfanatos, de colônias que são todas voltadas para a criança, como se fossem creches, orfanatos.
colônias que são de hospitais, colônias que são para que a gente renove a nossa próxima encarnação. Então, teriam universidades, estudos, toda essa parte científica que vai ser trazida, né? Enfim, é uma coisa para muitos e muitos podcasts aí. Muitos, com certeza. O mundo espiritual, ele fala muito, até eu li um livro, não é nem um livro, né? No YouTube, né? São 4 horas escutando, um livro de Zíbia Gasparetto, o Repórter do Outro Mundo. Então ele fala de muita coisa que existe lá. É complicado. Ele fala até que existem cidades que são plasmadas da forma que a gente imagina, e vão pessoas para lá, né? Então, assim, eu imagino, eu não sei se eu estou certo, quando se diz na casa de meu pai tem várias moradas, e essas moradas elas são plasmadas já no nosso, na nossa, vamos dizer, ficção cerebral, né? Para que nos leve até ela, né? Isso pode explicado alguma coisa nesse sentido? Ou eu estou falando alguma besteira? Que a gente às vezes tem tem uma ligação, né? Àquilo que a gente almeja, ou não. Sim. Tudo funciona através da atração, né? Da simpatia. Então, como eu falei que existem colônias voltadas para os espíritos que desencarnam ainda na infância, a gente pode imaginar, por exemplo, pessoas que têm outras crenças, né? Elas também formam colônias assim, porque elas vão ter a imaginação, elas vão pensar como elas imaginariam esse céu, né? E vão plasmar aquela cidade. Por isso a questão do céu e inferno para a gente é no pensamento. Porque se você tiver carregar culpa, rancor, ódio, você vai realmente para as zonas umbralinas que vão lembrar o inferno de Dante que a Fátima falou. E se você tem o pensamento, né, se você realmente acredita que você vai para o céu, e aí aquela colônia toda lá dos companheiros, né, tendem a se juntar, a se reunir, porque estão se atraindo, né? Então é uma coisa que é até lógica, né, de se entender, assim mesmo como você falou, é o pensamento. O pensamento vai levar para a gente e a gente vai ser atraído por simpatia. São as atrações, não é, Pierre? As atrações, e cada grupo tem a sua atração, a sua vivência e a sua necessidade no mundo espiritual. Por isso que nós temos muitas moradas na casa do Pai, como você colocou muito bem, e essas moradas são exatamente o grau de evolução de cada espírito, a necessidade de cada um dentro desse trabalho, dessa colônia, dentro dessa vivência. Pelo pensamento, sim, os espíritos se atraem, como se diz, né? Os afins se atraem sempre. Uma coisa importante, eu não posso afirmar isso, mas o grau de autismo, de crianças com 5 anos, já com um alto grau de consciência, de às vezes não jogar lixo no chão, de tocar um piano, tocar um instrumento com 4, 5 anos prodígios. Isso já Deus, eu sei que Deus jamais, não sei, ou o divino, né, como se diz, ele não pode jogar todo esse balde de conhecimento na terra, porque a gente talvez não vá conseguir entender, né? Mas isso já é um sinal de que Deus já vai colocando as coisas a conta-gota, inclusive o sofrimento. Deus é bom, justo, maravilhoso. A gente que reclama toda hora. A gente que blasfema, que fala, ai Deus, por que comigo? Não cai uma folha de uma árvore, nem um fio do nosso cabelo, sem Deus ter esse conhecimento. Deus tem esse conhecimento. Nós temos um grande presente que Ele nos dá: a inteligência, o livre-arbítrio, a nossa consciência, e nós escolhemos o que é melhor ou pior para nós nessa caminhada. E essas crianças chamadas prodígios, essas crianças que também têm
o autismo, inteligentíssimas, se a gente reparar, como são inteligentes. Então, desenvolvem outros fatores, outras formas, sim. Eles fazem esse desenvolvimento. Deus permite que isso aconteça, e muitas dessas situações são escolhas nossas, são escolhas daquele espírito que necessita retornar naquele corpo para o aprendizado. Crianças prodígios, inteligentíssimas, se a gente reparar, nos nossos próprios filhos, são crianças inteligentes, já vem com uma inteligência maravilhosa. Se nós repararmos os estudos realizados, a gente tem notícia, 14 anos já passou para a faculdade, olha que maravilha, uma inteligência superior. Aí a gente também se preocupa com uma outra parte, a inteligência emocional dessa criança, desse jovem. Como que está essa inteligência? Porque o conhecimento e a parte emocional, a parte espiritual, a parte moral precisam caminhar lado a lado. Então nós precisamos, assim, tomar muito cuidado nessas situações. Mas claro que Deus permite, e cada um tem a sua missão a ser cumprida, a ser desenvolvida nessa órbita terrestre. Com certeza, Deus que permite, a espiritualidade maior que nos permite, que nós temos esse conhecimento. Na própria história, os grandes artistas, os grandes músicos, maravilha, Chopin, quantas obras nós temos notícias, e por aí vai afora. Quer acrescentar? Priscila, a Priscila não falou ainda, né? Mas eu quero que ela dê uma palavrinha, e eu queria, não sei se você tem esse... Por exemplo, nós temos aqui o nosso lar, que parece que fica em cima do Brasil, né? Do Brasil, né? Vamos dizer assim, na Índia, não teríamos nosso lar, teríamos uma outra cidade, né? Plasmada, né? Com os castelos deles, né? O que você fala sobre isso? Porque isso aí é interessante. É fácil falar do nosso lar, mas e os outros povos? Eles vêm para o nosso lar, ou eles têm um outro tipo de cidade plasmada? Eu acredito, Pierre, não tenho conhecimento sobre todas as colônias que ocupam o globo, mas eu acredito que provavelmente tenham colônias em todas as regiões, é o que a gente acaba tendo contato através dos livros. Eu particularmente, assim, a doutrina ela é muito ampla, então tem tantos assuntos interessantes que cada um acaba buscando aquilo que mais se afiniza, aquilo que tem mais interesse, curiosidade. E nesse meu caminho, né, que eu estou aqui há 10 anos, eu não tenho ido muito para o campo da mediunidade. Tenho conhecimento, porque quando a gente estuda aqui, a gente passa por todos os princípios da doutrina espírita, a gente passa por mediunidade, aquelas apostilas que estão ali são do nosso estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESG, que ele acontece toda quarta-feira, às 19 horas. Então é desde o começo, desde o surgimento da doutrina espírita lá na França. E aí vai passando pelos princípios básicos, encerramos Deus, estamos agora estudando essa parte do plano espiritual, perispírito, que é o corpo espiritual, espírito, né, origem, conceito, até onde conseguimos chegar com a nossa inteligência limitada, né? E vamos desenvolvendo durante mais de 2 anos esse estudo, aprofundando. Então, dentro desse estudo, eu tenho algum conhecimento, mas não me aprofundo tanto assim nas colônias, que é claro, é interessante, mas eu acredito, como você perguntou, né, se eles vêm para cá, acredito que não, mas o mais importante, na minha opinião, né, no meu ponto de vista, não seja a localidade, sim a afinidade, conforme a Luciana colocou, né, o interesse, a afinidade, a sintonia, é que eu acredito que determine para onde esse espírito vai após a desencarnação. Não necessariamente, se nós estamos aqui no Rio de Janeiro, nós vamos para o nosso lar. E a gente tem que ter cuidado com os nossos pensamentos e principalmente com as nossas atitudes, buscar essa evolução moral.
Para mim, a doutrina espírita é uma grande oportunidade disso, de transformação moral, para a gente ter essa orientação. E a partir daí, nós esperamos que a gente vá para uma colônia, seja aqui ou um pouquinho longe, mas que seja boa, né? Deixa eu te fazer uma pergunta. O jejum e, vamos dizer assim, a abolição da carne, isso tem uma influência espiritual, ajuda muito em que nós tenhamos algum tipo de trabalho mais, uma evolução melhor, não sei, isso ajudaria internamente a nós, quer dizer, abolir a carne e fazer o jejum também, assim como Jesus fez, né? Segundo os escritos, né? Eu acho que essa é melhor para quem... Você entende? Porque às vezes você vem para um trabalho como esse, jejuando é melhor ou não tem muito a ver? Então, a gente deve cuidar do corpo para que esse nosso organismo, né, funcione. A Priscila falou de perispírito, é uma palavra que quase ninguém conhece. Nós temos 3 elementos na doutrina espírita, né? Kardec e os espíritos trouxeram isso através de Kardec, de que nós temos um corpo físico, nós somos espírito, nós somos o espírito e temos um corpo físico, não é um corpo que tem uma alma, não, né? E temos esse perispírito que faz essa ligação, que é uma coisa que deveria ser muito estudada, porque ele que atrai, capta tudo, e é ele também que irradia, né? Então, é claro que você se alimentando de uma forma muito equilibrada, você vai estar com essa capacidade melhor, né? Então, é sugerido, sim, que a gente tente evitar. Na verdade, existem muitos espíritas que estão até seguindo esse caminho aí de se tornarem vegetarianos, pelo menos, ou veganos, né? Mas aí tem toda uma outra linha de raciocínio, porque como a gente acredita na evolução, né, no progresso, a gente também não se martiriza, porque a gente vai deixando aquilo que já não nos faz falta, né? Então, a doutrina espírita é um processo de reforma íntima, da gente melhorar aquilo que a gente já se acha capaz de conseguir. E nisso está a nossa alimentação. Nem sempre todo mundo consegue, com certeza, mas faz diferença sim. Da forma como você se alimenta, você vai ter esses canais, né? A gente tem os centros de força, que é através desses que, inclusive, a gente desenvolve essa mediunidade, e eles vão estar mais livres se você tiver com o corpo também, né, acompanhando essa saúde espiritual. Precisamos cuidar da mente e do corpo. Então, há essa necessidade. Agora, quando você falou do jejum, não necessariamente. Quando se fala em jejum, na época, lá na nossa história, se falava que precisava se sacrificar, tinha que jejuar, aqueles momentos, não. Nós precisamos ter um equilíbrio na nossa alimentação, nós precisamos cuidar, sim, da nossa alimentação, mas o jejum não é recomendável. Porque o maior sacrifício que Jesus nos diz é reconciliar-te com o seu inimigo, com o seu desafeto. Então, não é sacrificar o outro, não é se sacrificar jejuando, não é se autoflagelar, que você vai conseguir esse progresso que tanto que nós almejamos, porque nós estamos na mesma fase de trabalho, de esforço, de melhoria. Agora, vamos falar nessa parte do karma, né? Às vezes a gente vê, eu não sei se isso é bom ou ruim, às vezes a gente vê espíritos, tem gente que não aceita reencarnar, né? Não é isso? Eu acredito que eu uso uma outra palavra, uma missão terrena, ou missão carnal, vamos dizer assim. A pessoa chega e uns já nascem num momento totalmente desfavorável, outros nascem em momentos altamente favoráveis. Isso é merecimento de outras vidas, é algum tipo de missão, porque eu acho muito mais nobre um espírito sabendo que vai sofrer aqui na Terra, ele cumprir essa missão.
eu acho que uma forma muito nobre, porque ele já está sabendo que ele vai viver num momento altamente perigoso e ruim para ele, né? Como é que você fala sobre isso? Porque se eu fosse espírita, eu queria já nascer filho da rainha. Porque, vamos dizer assim, eu não sei se isso aí é bom ou ruim, mas eu não sei como é que se comanda lá em cima. Vou falar sobre isso. Quer que fale sobre isso? Bem, nós vivemos, né, no mundo de provas e expiações, nós vivemos num mundo de desigualdades, Pierre, muitas desigualdades. E aí a gente retorna a Jesus, né? Que Jesus diz para a gente que o reino dos céus, quando ele se reporta o reino dos céus, não é ainda aonde nós estamos habitando, aonde nós estamos vivendo. Que nós ainda vamos encontrar esse reino. Aí a gente volta à primeira fala, quando foi tocado sobre a consciência de cada um, sobre o livre-arbítrio, que eu tenho a minha livre escolha. E outra coisa, Pierre, você já pensou, se nós fôssemos inimigos em outra existência, e eu lembrasse que você era meu inimigo, como é que ia ser, Pierre? Não ia ser, não íamos conseguir conviver, mas de outras existências. Então nós esquecemos esse passado, nós nos comprometemos sim com essas provas, nós nos comprometemos com esses momentos, são escolhas, muitas vezes são escolhas nossas, é o nosso merecimento dentro das nossas ações, boas ou ruins, do que nós fizemos. Então, nós precisamos resgatar, precisamos aprender, precisamos trocar. Então, nada é o acaso não existe, tudo tem um motivo de ser. Então, nós estamos nessa busca. Um dia vai ser maravilhoso, Pierre, todos nós juntos, felizes, de mãos dadas, formando a família universal. Onde nós não vamos ter mais as desigualdades, onde nós não vamos ter mais essas dificuldades que nós passamos. Por que fulano tem uma situação tão boa e ciclano não tem? Nós observamos muitas situações, muitos momentos difíceis que a gente vê companheiros passando de caminhada e colocamos realmente um ponto de interrogação, porque é difícil, a gente entende essa parte, mas a gente também compreende que tudo tem um porquê de acontecer e o merecimento de cada um de nós. Isso aí é a lei de causa e efeito. Toda causa tem um efeito, pode ser positivo, pode ser negativo. Igual a criança, não mexa na tomada porque vai dar choque nos dedinhos, mas a criança teima, a mãe descuida um minuto, mexe e dá um choque. Ela aprende que ali ela não pode mexer mais. Meus filhos nunca aprenderam que eles voltavam de novo, mas isso é outra coisa à parte. Mas é assim, nós estamos aqui para aprender, compreender e seguir em frente. Você falou de mérito, né? Não tem uma regularidade nisso, né? Porque a gente pode ter uma pessoa ali, um espírito que venha numa condição que a gente percebe que não vai ter vida, né? Aquilo pode ser uma prova só para os pais, e ali pode estar realmente um espírito que seja mais elevado e que se propôs a auxiliar aquela família, como pode ter um espírito muito rebelde, que era a única maneira dele, de repente, ou não se suicidar, ou não fazer muita bobagem. Então, a gente não tem essa coisa de, medidas iguais, porque cada pessoa, uma pessoa, e cada encarnação, ela serve a um propósito numa cadeia, né? Então, só como exemplo, tem um livro que é do Gerson Simões Monteiro, que foi presidente da Rádio Rio de Janeiro por muito tempo, que ele fala sobre espíritos que suicidavam, né? Mensagens mesmo recebidas.
E um deles era assim, ele veio, ele já tinha se suicidado nas últimas 5 ou 7 encarnações. E aí ele veio sem os 2 braços e as 2 pernas, que era para ele não fazer de novo. Então, quando a gente vê uma pessoa assim, pode ser realmente alguém com um progresso maior, que aí a missão ser para quem está cuidando, ou pode ser, né, um espírito rebelde que precisa estar naquela condição para pelo menos se manter numa encarnação e aí dali para lá dar continuidade à sua existência. Então é muito peculiar, né, essas situações aí e a riqueza é uma das provas mais difíceis, porque você tem que dar conta dela, então. Com certeza. Você acredita, eu não sei se eu estou falando alguma bobagem, Jesus Cristo é um grande mestre, que ele desceu à Terra para realmente dar uma guinada, né, na rebeldia humana. Ela não tinha direção, né? Eu acredito muito nisso. Mas no mundo espiritual existem outros Cristos, existem Cristos que eu estou dizendo, seres bem evoluídos, até mais evoluídos. Sim, Pierre, a gente entende um dos princípios básicos da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados. Então, além das colônias, como a gente já conversou, nós acreditamos que vários planetas são habitados. Se não todos, mas assim, Deus não faz nada em vão, né? Não poderia ter um espaço só para satisfazer os nossos olhares curiosos, só para a gente olhar para o céu. Então, dentro disso, nós temos, né, na codificação espírita, nós entendemos, os espíritos nos trazem, nas psicografias, que existem os espíritos crísticos, né? Jesus é o mais perfeito, é nosso guia e modelo. Quando Kardec pergunta, né, qual o espírito mais perfeito que passou pela Terra, eles dizem Jesus, que aí é famoso entre os espíritas, né, essa pergunta, a pergunta com a resposta mais curta. Jesus. Então, a gente tem ele como guia e modelo. E para quem não tem conhecimento, nós também estudamos o Evangelho. Só que nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, nós estudamos o Evangelho, as passagens que estão lá na Bíblia, só que com a interpretação trazida pelos Espíritos e codificadas por Allan Kardec. Nisso, nós temos chaves, né? A reencarnação, a mediunidade. Interpretamos algumas passagens de uma maneira diferente de outros cristãos. Dentro disso, na questão da pluralidade dos mundos habitados, existem organizações, né, hierarquias, e tem sim esses espíritos crísticos, que a gente não tem tantos detalhes assim, mas temos aqui, né, Jesus como nosso governador do planeta Terra, a autoridade máxima, aquele que veio até aqui para servir como guia. E ainda assim, tendo vindo aqui, é difícil a gente seguir esse modelo, então, graças a Deus, o outro princípio, reencarnação, nos possibilita que a gente tenha várias oportunidades para poder nos depurar, para poder corrigir, né, as nossas imperfeições, para perdoar o outro, para responder, né, pelas questões de vidas passadas. Nós entendemos que o globo, né, o planeta, os planetas, né, mas aqui o planeta Terra, ele também está em evolução, né, estamos num momento delicado, porque estamos passando de provas e expiações para o mundo de regeneração, onde o bem começa a prevalecer. Então é um momento realmente onde a gente sente uma turbulência, quem é mais sensível, principalmente nesse período, né, que veio da pandemia, acabou sentindo mais essa questão da vibração, né, dos fluidos, e para tudo isso a gente encontra na Casa Espírita essa oportunidade de refletir, né, sobre essas questões, de aprender, de ter um grupo, né, uma família espiritual, uma família que nos possibilita, através dessa troca, igual a gente está aqui, né, porque ninguém é detentor de todo conhecimento, então cada um vai trazendo o seu ponto de vista, a gente vai trocando e vai aprendendo para, quem sabe, né, a gente se aproximar mais ainda nessa evolução de acordo com o que o Mestre trouxe para a gente, sabendo que também, né, em outros planetas, outras regiões, até mais evoluídas do que a Terra, tem outros espíritos crísticos também. A gente ainda tem muito que aprender, né? Acho que a gente está engatinhando, né? Bom, pessoal, assim, para não ficar muito longo, né? Eu gostaria de ter as considerações de cada uma e saber, assim, a experiência de ter entrado para a doutrina, o que melhorou nas suas vidas e como, e alguém responder aqui, a pessoa quiser vir aqui, ela tem algum tipo de apoio espiritual, ela, se quiser entrar também para o centro aqui,
para o Centro Espírita Luz e Vida, né? Luz e Verdade. Se ela quiser participar, como é que ela faz? Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Então, primeiramente, para mim, de forma pessoal, como você perguntou, né? Uma coisa que me guia hoje e que eu aprendi aqui nessa casa é entender que cada um está no seu processo. Então, eu tento, porque ser espírita é se esforçar, não é ser perfeito, mas é se esforçar para ser melhor cada dia. Então, quando eu tento fazer esse exercício de quando uma pessoa faz algo que me incomoda ou que realmente me magoa, enfim, eu tentar não criar aquele vínculo de ódio, tentar entender que ela está no processo dela, que ela só está agindo daquela forma comigo porque ela ainda não pode agir de outro jeito, de um jeito melhor, porque ainda está naquele nível ali. E isso me ajuda bastante em todas as relações, seja de trabalho, seja na família, de saber que eu não posso fazer com que a pessoa encare a vida pelo meu olhar, né? Ela está no processo dela, e eu não posso querer que ela haja da forma como eu espero. Então, isso tem me ajudado bastante, é um dos princípios que me ajuda. E para estar aqui na nossa casa é só chegar. A gente tem um atendimento fraterno, que é uma conversa que a gente tem quando, se a pessoa chegar ou com dúvidas sobre a doutrina, ou com alguma coisa que ela tenha trazido de questões. Às vezes tem questões de mediunidade, passando por algum processo assim, perdeu entes queridos, quer entender. Então, a gente tem esse primeiro acolhimento, esse primeiro atendimento, né? E é claro que o convite para que ela participe dos grupos de estudo, das reuniões públicas, faça o tratamento, acompanhamento com a fluidoterapia, ali, um tratamento de passes, né? É a primeira indicação, mas as meninas vão complementar. Bem, estar nessa casa, eu já estou também há bastante tempo no Centro Espírita Luz e Verdade. Nós estivemos aqui desde a primeira infância, mamãe que trouxe, olha que emoções. E nós aprendemos, compreendemos que a importância do estudo, estudar é muito importante nessa trajetória de casa espírita. E o acolhimento da casa é muito bom. Como me sinto acolhida nessa casa e a paciência que as pessoas têm. E, com isso, a gente vai exercitando também a nossa paciência. Porque eu não posso falar do outro. Eu sou uma pessoa difícil, complicada. Então, a gente agradece, é sempre a gratidão de estar aqui, esse acolhimento, as oportunidades que nós recebemos e levar daqui para fora, para nossa casa, para nossa família. E nós temos aqui um trabalho grande. Nós temos segundas-feiras o trabalho de assistência, estudo do Evangelho, fluidoterapia às 19 horas. Temos quarta-feira o estudo sistematizado da doutrina espírita, 19 horas também. Quinta-feira, às 15 horas, estudo do Evangelho com fluidoterapia. Sexta-feira, nós temos o nosso trabalho online, pelo grupo de WhatsApp da casa, sobre o Evangelho no Lar. Esse trabalho é realizado por Rosângela e Dagoberto. Aos sábados, temos o trabalho de André Luiz, às 17 horas. Temos o nosso trabalho importantíssimo da infância e da juventude. A partir das 15 horas e 30 minutos, esse trabalho belíssimo realizado na casa. Temos também o nosso estudo sobre a mediunidade nos segundos sábados às 19 horas, e agora nós estamos também com uma formação continuada às 19 horas nos quartos sábados sobre fluidoterapia. Então, assim, é um trabalho vasto que nós temos na nossa casa e é só chegar, se sentir acolhido, que com certeza vai se sentir acolhido, que o melhor momento na casa espírita, eu acredito que em qualquer casa, em qualquer templo, é o acolhimento, é o carinho com que a gente é recebido. Isso é muito importante. Todos estão convidados a conhecer o nosso trabalho. E temos também as nossas mídias maravilhosas que Priscila vai
falasse brilhantemente que ela faz um trabalho belíssimo de divulgação. Vamos lá, vamos divulgar bastante essa doutrina maravilhosa. Eu estou aqui há 10 anos e a primeira pergunta, né, sobre o que mudou, eu acho que encontrar respostas para as aflições terrestres, como você colocou em alguns momentos, isso é algo que inquieta muito a gente, né? Olhar as injustiças do mundo, as coisas ruins que acontecem. Então, eu vim de um momento de ver muitas coisas na minha frente mesmo, muitas coisas ruins, e aqui eu encontrei as respostas, o consolo. Entendi que também na vida pessoal as questões que surgem, as aflições, elas vêm para esse processo de aprendizado, para a depuração. É complicado, né? A gente acaba em alguns momentos se culpando, aí tem aquela visão de será que eu não fui boa em outra vida, mas a gente aqui busca entender, como a Luciana falou até do processo, né, do outro, também o nosso processo, que estamos, somos imperfeitos, estamos nesse caminho, então nós ainda vamos errar também como espíritas, né? É um processo, é um aprendizado. Então, tudo isso, além do grupo, da família, porque quando acontece algo difícil na nossa vida, a gente tem aqui o apoio um do outro, nas preces, na oração, a gente tem o passe, né, que revigora as nossas energias, a gente tem aqui o tratamento espiritual no salão. Então, todo esse ambiente faz muita diferença. Eu costumo dizer que se eu deixar de vir uma semana, né, afastar 15 dias, a gente já começa a sentir aquela falta do ambiente e das pessoas. Então, tudo isso faz muita diferença na nossa vida. Nós também, como facilitadores de estudo, porque no Espiritismo a gente não tem sacerdotes, não tem, claro, tem um dirigente, coordenador, é necessário, né, a estrutura da casa. Presidente, mas nós não temos assim, só aquele que manda, né? Só um que seja, aquele que falou está falado. Então, dentro disso temos os palestrantes, né? A cada semana um palestrante diferente, a cada semana um facilitador diferente dos estudos. E nós somos esses palestrantes e facilitadores. Então, quando a gente vai ali e a gente fala, a gente também está ouvindo primeiramente, a gente tem que fazer aquele estudo. Dessa maneira, não tem como fugir. A gente está estudando o tempo todo. A gente está o tempo todo estudando e aí recebe aquele puxão de orelha. Porque como é que eu vou falar de perdão se eu não estou conseguindo perdoar o outro, né? Como eu vou falar, enfim, não falta, eu digo que o evangelho todo é para mim, né? O tema caiu, mas o evangelho todo é para mim. Então, a gente acaba, né, sempre parando, tendo esse momento para refletir sobre a vida, sobre o que está acontecendo no mundo, sobre a nossa vida pessoal, o que a gente pode fazer para melhorar. E aí, sobre o funcionamento da casa, né, a Fátima já passou a programação e falou sobre as redes sociais. Nós temos esse trabalho de divulgação, quem quiser procurar, a gente tem a página no Facebook, tem o Instagram, que é CELV, né, a abreviação de Centro Espírita Luz e Verdade, SJM, que é de São João de Meriti. E a gente procura fazer um trabalho de desmistificar, né? Porque existe aquele mistério. O que tem lá dentro da casa espírita, né? A igreja, as pessoas passam e está lá aberta, entram com facilidade, mas nem todo mundo tem essa coragem de entrar, né? Coragem assim, né? De vencer esse preconceito, essa falta de conhecimento e entrar na casa espírita. São muitas as dúvidas e a gente recebe pelas redes sociais também essas dúvidas. Preciso levar alguma coisa? Não. Preciso pagar? Não. Preciso marcar um horário? Não. Preciso ir de branco? Não. Então, a gente faz esse trabalho pelas redes sociais de responder essas principais dúvidas, de falar sobre a programação da casa e de mostrar. A gente tira foto, a gente faz vídeo para mostrar como é. E aqueles que têm interesse, que têm esse desejo no coração, têm a oportunidade de vir aqui, né? Kardec diz que a doutrina espírita ela se dirige para aqueles que não creem ou os que duvidam, né? Que não se diz a ninguém para deixar de professar a fé deles e professar a nossa. Então, a gente não quer impor a nossa crença, mas queremos mostrar, né, tudo isso de bom do Espiritismo nas redes sociais. Também temos o canal no YouTube, ainda com poucos vídeos, mas temos palestras especiais. A Fátima traz, né, temas interessantíssimos do momento e a gente faz a transmissão. Então, não é toda semana que tem transmissão ao vivo, mas temos algumas palestras lá. E todos serão muito bem-vindos. Bom, quero agradecer a vocês três aqui. Essa elucidação, né,
da religião espírita e dizer para vocês o seguinte: o PRCast é um canal que ele veio para isso, para levar para vocês informação e tirar, muitas vezes, o que vem acontecendo aí fora sobre a cor da pele das pessoas, sobre as questões financeiras. Isso tudo, aqui, na religião espírita, ela traz todo esse conhecimento que você precisa ter, porque a evolução, ela precisa ser dada, e a evolução, ela vai sim, de você aceitar o seu irmão, como ele veio ao mundo, não tem jeito, nós somos todos diferentes, um de outro. Então o PRCast veio aqui para isso, e hoje viemos aqui divulgar a religião espírita, aqui no nosso centro Luz e Verdade, aqui em São João de Meriti, na Getúlio de Moura. Eu estou até recebendo um livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, olha, de Kardec, muito lindo, eu vou ler. Eu acho que a gente precisa ler e precisa se integrar a todas as religiões e a todas as pessoas, para que a gente não julgue e não taque a pedra naquilo que a gente não conhece. O PRCast agradece a todos a audiência e até o próximo reportagem, né, para vocês, especial. E se Deus quiser, estamos lá no nosso canal, se inscrevam no nosso canal PRCast, tá? Toda quinta-feira estaremos também com um podcast às 8 horas. E esta quinta será um podcast muito legal. Vamos falar sobre o trabalho que enobrece o homem, e enobrece mesmo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.